Antes de começarmos, eu vou falar o que é arrependimento. Arrependimento é mais do que sentir tristeza pelo erro, do que sentir culpa ou remorso. Ele é mais do que um sentimento. Ele é uma decisão espiritual impulsionada pela graça de Deus. É uma mudança de coração, de mente e de decisão de vida. Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui Jesus, ele nos mostra que o primeiro passo para a conversão é o arrependimento. Que se nós queremos ter os nossos pecados perdoados, nós devemos nos arrepender e confessar esses pecados a Deus. Em 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Essa é a tristeza que o Espírito Santo ele produz em nosso coração e nos mostra que pecamos contra Deus. Agora em Lucas 15:11, nós vamos ver uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Ela é uma parábola que conta uma história de um arrependimento genuíno. Então, note que quando Jesus ele contou essa parábola, ele não queria apenas mostrar esse erro que o filho teve, mas ele queria revelar o coração do pai. O foco dessa história é um amor que aguarda, que corre e que perdoa. Então, vamos ler Lucas 15:11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Aqui nesses primeiros versos, nós vimos que esse filho, ele pediu a herança para o seu pai. Isso era um ato de insulto contra aquele pai, pois ele estava dizendo como se aquele pai não adiantasse nada para ele, ele não prestasse, não precisava estar vivo. Apenas o dinheiro estaria o ajudando. Mas aí, no verso seguinte, diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui, esses versos nos mostram que esse jovem, ele viveu uma vida dissoluta. Ele estava no fundo do poço. Ele havia gastado tudo o que ele tinha. E veio uma fome naquele país em que ele estava, naquela cidade. E ele acabou precisando cuidar de porcos. E desejava até comer a comida que aqueles porcos comiam. E no verso 17 diz: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui nos mostra essa transformação que esse filho teve ao cair em si, perceber o erro que ele havia feito. Ele já percebeu que ele não precisava mais voltar como um filho, mas como um servo. Para ele estava tudo bem. E no verso seguinte, no verso 20, diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o,
Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Então, aqui nesse verso, nós percebemos que o pai, ao ver o filho, correu em direção a ele, o abraçou e o beijou. Ele não esperou o filho falar uma sequer palavra. E no verso 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então aqui nos mostra essa restauração que esse filho teve ao dizer que ele estava morto, mas reviveu. Então, nessa história nós vimos que nesse momento esse jovem ele permaneceu numa situação desesperadora. Ele cuidava de porcos e desejava comer de sua comida. Então, talvez hoje a gente não esteja cuidando de porcos emocionais, lidando com hábitos e erros que nos afastam de Deus. Então, Deus às vezes permite que a gente chegue no fundo do poço, mas isso não é uma punição, é uma oportunidade de clareza para que possamos perceber o que devemos fazer. Também isso nos mostra que na dor é onde muitas pessoas acabam conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esse arrependimento genuíno, ele começa com a compreensão da nossa condição de pecador e de que pecamos contra Deus. E nos mostra que esse desejo de querer voltar a Ele. Em Romanos 2,4 diz: Deus te conduz ao arrependimento. Então, o Espírito Santo, ele toca no nosso coração e nos mostra que a gente precisa voltar ao Pai, voltar a Deus. Então, não espere sentir-se pronto para isso. Olhe o filho pródigo. Ele não voltou enquanto ele estava limpo, mas ele voltou enquanto ainda cheirava porcos. Deus, ele quer que nós voltemos a Ele, não enquanto a gente está pronto, mas enquanto estamos ainda, como agora, como estamos agora. Ele quer mudar as nossas vidas. Ele não quer que a gente vá para Ele prontos. Essa decisão que esse filho teve foi uma decisão consciente de voltar para casa. Ele, mesmo sem ele se achar digno, ele deu um exemplo de arrependimento verdadeiro. Em Provérbios 24:16 diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Essa decisão de retornar é o primeiro passo da transformação de nossas vidas. É uma decisão que não precisa de grandes palavras. Ela pode começar apenas com uma oração, dizendo: Pai, eu preciso de Ti, me ajude. Esse pequeno passo, ele pode mudar toda a trajetória de nossas vidas. Aquele pai, ele estava cheio de compaixão. Ele correu para encontrar aquele filho antes mesmo que dissesse qualquer coisa, antes que ele chegasse. Deus, ele não nos recebe com o dedo apontado. Ele nos recebe de braços abertos. Pois o amor de Deus, ele não espera a nossa perfeição, mas ele espera que nós desejemos com o nosso coração um arrependimento verdadeiro. Ele deseja que nós queremos voltar a Ele. Essa reação que esse pai teve foi uma reação de restauração e celebração, não de julgamento. Veja que esse pai, ele correu antes que o filho dissesse qualquer coisa. E isso nos mostra que Deus, ele já está a caminho de nós antes mesmo da gente orar, antes mesmo de a gente pedir qualquer coisa para Ele. Ele já está a nosso caminho, pois Ele sabe o que nós queremos, Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele já perdoou a gente no coração. Em 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso nos mostra que Deus, ele
Ele nos restaura completamente. Ele não nos restaura apenas no exterior, mas também no nosso coração. Essa roupa que o pai tinha dado àquele filho simboliza a justiça de Cristo. O anel representa a autoridade, a filiação, representa essa aliança que nós temos com Cristo. E as sandálias falam da dignidade. Então Deus, Ele não nos restaura apenas como servos, mas como filhos, assim como está escrito em Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo, mais filho. Então, agora eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. Não precisam falar em voz alta, mas pensem em sua mente. O que está te afastando de Deus hoje? O que precisa ser colocado diante de Deus? O arrependimento, ele é um momento de voltar, de deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, de renunciar a essas coisas. Em Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus, Ele está esperando você, assim como aquele pai na parábola esperou o filho. Ele olha para a gente na estrada, antes mesmo da gente chegar perto dele. Ele aguarda o nosso retorno. Então, talvez alguém aqui possa estar na igreja, mas o seu coração pode estar longe de Deus. Ou talvez nunca tenha ido longe fisicamente, mas se sente distante. O arrependimento, ele não é só para quem saiu da igreja, mas para todos aqueles que precisam voltar para mais perto de Deus. Então, com isso, nós concluímos que o arrependimento, ele é um começo de uma transformação e de uma restauração. Ele é um convite para a renovação de nossas vidas, uma chance para começarmos de novo. Em Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem justo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem porque Deus, Ele quer te lembrar: você ainda é meu filho, eu estou te esperando. Hoje pode ser o dia da sua volta para casa. Voltar para Deus nunca é um retrocesso, é um passo maior à frente que alguém pode dar. Então, com isso, eu gostaria de pedir a vocês a fechar os nossos olhos, orar a Deus pedindo que nós possamos ter esse arrependimento e possamos voltar para cada vez mais perto dele. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, mais uma vez. Nós ouvimos essa mensagem e nós percebemos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós, às vezes, tentamos viver do nosso jeito e nos afastamos do Teu amor. Mas, Senhor, nós queremos voltar. Perdoe-nos, Pai. Limpa o nosso coração e coloca em nós um novo espírito, que possamos receber bastante desse conhecimento, que possamos aprender cada vez mais de Ti e sair daqui cheios do Espírito Santo, Pai. Amém. Nos dê força para abandonar esse pecado e seguir o caminho da vida, Pai. Receba aquele que precisa de volta para Ti. Eu te peço que o Senhor esteja conosco. Amém. Nessa ida para casa, e que essa mensagem ela não seja apenas palavras vazias, Pai, mas que ela seja palavras que toquem o coração de pessoas aqui e que elas possam reconhecer, Senhor, que nós precisamos de Ti. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ficamos a esse dom, seja de cantar, pregar, dar estudo bíblico,
o Espírito Santo vai capacitando, que Ele te capacite cada vez mais, Senhor. Amém. Não só para pregar, mas para dar estudo bíblico e para fazer a obra de Deus, e a cada um de nós aqui também, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, né? Para que possamos pregar essa mensagem, amém? Então agradecer ao Samuel, a família, todos os amigos aqui presentes, lembrando que nós teremos o culto sábado, né, pela manhã, a distribuição dos livros.